E aí pessoal, aqui é o Rafa, bom dia para todos. Hoje é o vídeo de número 2 e no vídeo de hoje eu vou abrir para vocês compartilhar minha experiência do porquê que existe fidelidade da minha parte e gratidão para com Pablo Marçal. Eu tive por muitos anos eu tive um problema muito grande, né? Aqui a gente chama de bloqueio. Lá na região que a gente mora, se chama de problema. Tem gente que só troca o nome. Mas eu aprendi que foi um bloqueio. E vocês vão entender o porquê. E aí, eu tive um bloqueio por vários anos, que é o quê? Eu era aquela pessoa que não conseguia cumprir horário. De chegar. De sair, eu consigo tranquilamente. Saio depois, mais tarde, amanhã, eu saio a hora que tiver que sair. Agora, para entrar, era difícil. Eu chegava muito atrasado. Tinha problema para levantar, para acordar. E não é preguiça. Porque o preguiçoso, eu não sei se você já trabalhou com preguiçoso alguma vez, mas se você trabalhar com um cara que é preguiçoso, ele vai pedir para ir buscar água, vai tomar água, vai ficar o dia inteiro. Ele vai falar que vai no banheiro, vai ficar dando volta. Ele vai fazer corpo mole, o que é para fazer ele não vai fazer. É uma coisa péssima. Então, eu não sou assim. Por quê? Porque quando eu estou trabalhando, eu trabalho e trabalho bastante. Então, meu problema era para levantar, para acordar, entendeu? Eu tinha muita dificuldade. Eu já testei de tudo na vida para mudar isso. Eu não conseguia mudar. Não conseguia. O que eu já testei? Eu já testei tudo quanto é horário. Eu fiquei achando o melhor horário para me acordar. Tentava acordar às 4 da manhã. Já tentei. Já tentei 4h30, 4h15, 5, 5h10, 5h20, 5h15, 5h20, 6. Eu já testei todos os horários nesses anos de problema que eu tive. Já testei também a questão do despertador. Por quê? Eu trocava o despertador, um que seja mais forte, aqueles que parece alguém batendo em panela, sabe? Eu já comprei um daqueles, ele me acordava. Mas o que acontecia? Era tão grande esse problema que eu tinha que eu acordava, levantava, desligava e dormia de novo. Aí orientaram assim, nos livros que eu lia, esses negócios. Coloca o despertador fora do quarto que você dorme, porque aí você vai ser obrigado a levantar e ir lá e resolver. Só que eu levantava, ia lá na sala, desligava e voltava a dormir. Já teve vezes que eu levantei, escovei os dentes, tomei banho, me arrumei, coloquei o sapato e voltei para a cama e dormi. Deixei só os pezinhos de fora assim para não sujar a cama. De tão grande que era esse meu problema. E aí o que aconteceu? Quando ontem meu irmão esteve aqui, foi um dia muito importante ontem para mim, porque o meu irmão, além de amar muito ele, é o Renato. Abraço para você, viu, Nato? Além de amar muito ele que enviou para mim o primeiro vídeo do Pablo Marçal. Isso deve fazer uns 3 meses, 4 meses, por aí. Ele mandou um vídeo curto que o Pablo estava falando sobre ser funcionário e ser empresário, ser dono do negócio. Ele estava explicando a diferença dos dois. E aí eu gostei muito do jeito do Pablo falar, porque ele fala rasgado, ele não fica dando volta, contando história para falar o que tem que falar. Ele fala na lata o que tem que falar, se tiver que falar alguma outra coisa ele fala. Mas ele é bem direto e específico, eu não gosto das pessoas que vai falar as coisas e dar rodeio para falar, ela tem que ser direta. E o Pablo, ele foi assim. Aí eu comecei a ver os vídeos curtos, daqui a pouco eu aumentei para os vídeos de meia hora, daqui a pouco eu estava vendo palestra de 1h30, 2 horas, e várias palestras eu cheguei a ver 4 ou 5 vezes a mesma palestra, de 2 horas de duração e para mais. E em uma dessas palestras eu peguei uma coisa que ele falou assim, todo bloqueio que você tem intimidade com o seu propósito de vida. Ou seja, tudo que você é travado para fazer, acha que é difícil, é exatamente isso que impede a sua prosperidade. Não no sentido só financeiro, todo sentido. E ele falou assim também, a maioria dos traumas geralmente começa na infância. E eu acreditei nisso.
E eu fiquei me perguntando, será que eu passei por alguma coisa quando eu era criança que hoje eu tenho esse problema? Por quê? Porque eu não descubro nenhum jeito de resolver isso. E isso está acabando com a minha vida. Por quê? Eu já trabalhei como funcionário e eu tinha problema para chegar na empresa. Graças a Deus, em várias empresas que eu trabalhei, eu cheguei a ficar por muito tempo, porque eles entenderam que eu trabalhava muito. Mas quando eu comecei a trabalhar para mim, que eu trabalho na construção civil, então quando eu comecei a trabalhar para mim, isso foi péssimo, porque chegava na construção 10 horas da manhã, 11 horas da meio-dia, você entendeu? E isso atrasava muito os prazos das minhas obras. E eu sempre trabalhei sozinho, eu nunca tive alguém para trabalhar comigo. Quando eu precisei, a gente precisou de pagar. Então a equipe de trabalho eu tenho a maquita, eu tenho minhas ferramentas, mas de pessoas eu nunca tive uma obra com dinheiro suficiente para pagar. Então me atrapalhou muito esse problema de acordar. E aí, para a gente fechar esse vídeo aqui, eu vou explicar para você o que que virou a chave. Ele falou, todo bloqueio tem intimidade com o seu propósito de vida. E aí eu fui perguntar para minha mãe. A minha mãe, eu cheguei nela e falei, mãe, quando eu era criança, eu tinha algum problema para acordar, eu demorava para levantar, acontecia alguma coisa nesse sentido comigo? E aquilo mexeu muito comigo, porque ela pegou e falou assim, olha, Rafa, a gente passava tanta necessidade quando vocês era pequeno, quando vocês era criança, necessidade de comida, de não ter nada em casa. Que a gente demorava mais para acordar, a gente dormia até tarde porque não ia ter o que comer. E a gente ia dormir muito cedo, porque não queria ficar com fome por mais tempo. E não foi um mês, 2 meses, foi muitos anos. A gente precisou de muita coisa por muitos anos. E nessa área da alimentação, ela falou, a gente passava necessidade e a gente dormia até tarde para não sentir fome por muito tempo durante o dia. E aí, só de descobrir isso que minha mãe falou, esse foi o único jeito que acabou com esse problema que eu tinha. Hoje em dia, o despertador ele toca, eu levanto e faço o que precisa de fazer. Quando eu estava trabalhando, antes de vir aqui para o resort, quando eu estava nas minhas próprias obras, eu tinha dia que era 5 horas da manhã, eu já estava lá na obra trabalhando. Teve um dia que até mexeu comigo, porque eu fui instalar uma caixa de água e luz e era de noite ainda, era de madrugada, eu já estava com massa pronta no chão na rua. Uma senhorinha passou e falou assim, que legal, pedreiro de noite. Aí eu peguei e falei, obrigado. Só que ela nem tinha noção que esse pedreiro que tinha chegado de madrugada e estava trabalhando de madrugada, para passar o dia trabalhando, ele nem conseguia levantar no horário certo. Ele chegava às 11 horas da manhã, meio-dia. Então a minha gratidão quando o Pablo ele lançou a oportunidade de trabalhar aqui no resort, de vir para cá, de conhecer e de entender que aqui tem uma oportunidade, eu não vim porque eu queria crescer, que eu queria andar junto com o Pablo, que eu queria o status que ele tem, participar de um evento só porque eu queria depois gravar vídeos e tal. Eu vim por gratidão, pelo que aconteceu na minha vida. Você entendeu? Então, fica essa dica aí pra você, se você é preguiçoso, às vezes não é preguiça, às vezes é um problema de bloqueio que você tem, que realmente pode ter vindo da sua infância, e você pode acreditar, vai pesquisar, tiver que fazer pergunta difícil pro seu pai, pra sua mãe, vai fazer a pergunta, porque se você não perguntar e destravar isso daí, você passa a vida travada, você perde negócio. Quantos negócios eu já perdi, quantos prazos eu já perdi, você tá entendendo? Então, esse é o que eu quis abrir para você hoje aí, no vídeo de hoje. Como eu prometi, tem vídeo que vai ser mais curto e alguns mais longos, mas eu agradeço você que ficou até agora, 9 minutos e 42 de vídeo, mas tá correndo ainda. E aí, se faz sentido para você esse vídeo, já dá um like aqui. Se você acha que é um caminho que você pode procurar, dá um like aqui.
Compartilha para um amigo que você vê que tem problema de atraso, que você vê que tem problema de dificuldade de acordar. Faz isso daí porque vai fazer muito sentido para ele. Às vezes ele está testando todos os métodos, já leu o livro O Milagre da Manhã, já fez de tudo e não conseguiu. E ele precisa acreditar que às vezes ele tem que visitar a infância dele e resolver esse problema lá atrás, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Hoje eu escolhi um lugar diferente aqui para gravar para vocês, ó. Ali tá o rio, onde tá o cisne ali, ó. Os pedalinhos que eles chamam, né? Ó, cadê? Ah, não interessa, depois você vê. E aqui, ó, um lugar maravilhoso, tá bom? Mas por hoje é só. Bom dia para todos vocês e até o vídeo de amanhã.